A Passagem do Sonho é um texto que faz uma proposta, assim, bem radical, que desafia a própria base da nossa existência. Nesta análise, a gente vai explorar a ideia central por trás de tudo isso, que começa com uma única pergunta. E tá aí, a pergunta provocadora que tá no centro de tudo. A ideia de que o mundo que a gente sente ser tão real, sabe? Tudo que a gente vê, toca, vive, pode ser, na verdade, um tipo de sonho. Vamos investigar juntos como é que o texto constrói esse argumento. Certo, então vamos direto ao problema fundamental. O texto descreve isso como uma realidade substituta, ou seja, um mundo que a gente construiu e aceitou no lugar de outra coisa. Uma coisa que, em algum nível, a gente esqueceu completamente que existia. No coração dessa ideia toda tá a substituição. Pensa bem, é o ato de julgar, de dizer, isto aqui é melhor que aquilo. No exato momento em que a gente faz isso, a gente cria fragmentos, a gente quebra o que antes era um todo. O texto argumenta que essa é a principal defesa do ego para manter a gente preso na ilusão da separação. O que esse slide mostra de um jeito bem claro são tipo dois sistemas operacionais da mente. De um lado, tem o ego, que funciona na base da separação, do medo, sempre fazendo essas substituições. Do outro lado, tem o que o texto chama de Espírito Santo, que é uma forma de perceber baseada na união, no amor, que não substitui nada, porque vê tudo como parte de uma coisa só, de um todo. Então, o ponto crucial é este. O nosso mundo inteiro, com toda a sua complexidade, seu tempo, sua mortalidade, tudo isso surge de um único erro. Uma ideia tão gigantesca que, para a gente conseguir escondê-la, foi preciso projetar um universo inteiro de irrealidade por cima. Mas como é que um único erro se transforma num universo inteiro? A próxima sessão explica exatamente isso. Qual é a base do sonho em que a gente vive? O texto descreve um processo em 3 passos, basicamente. Tudo começa com um erro. A crença na separação nasce lá na mente. Só que essa ideia é tão desconfortável que, no segundo passo, a mente projeta ela para fora de si mesma. E aí, finalmente, o mundo físico que a gente conhece surge como se fosse uma tela de cinema gigante para essa projeção. Um cenário complexo, feito só para esconder aquele erro original e manter a gente bem ocupado. E isso nos leva a uma conclusão, olha, bem radical. A única diferença entre os sonhos que a gente tem à noite e a nossa vida acordada é só a forma que eles tomam. No fundo, os dois são a mesma coisa. Um protesto do ego, uma tentativa de construir uma realidade alternativa para não ter que encarar a verdade. Mas se a gente está num sonho, a narrativa não para por aí não. Existe uma forma de trazer luz para essa escuridão. A pergunta natural, então, é: como despertar? Se a vida é um sonho, qual é o caminho de volta para a realidade? E essa citação aponta direto para a resposta que o texto dá. A chave para despertar não está num esforço solitário, mas, surpreendentemente, nos nossos relacionamentos. É neles que a gente encontra a luz, o caminho para finalmente desfazer aquele erro original da separação. Isso aqui é crucial. A solução não é criar algo novo. A luz, a verdade, ela já está presente. A escuridão pode até cobrir, sabe como as nuvens cobrem o sol, mas ela nunca, nunca consegue apagar a luz. O nosso trabalho é só permitir que essa escuridão seja removida. E isso nos leva para a aplicação prática da coisa. Não se trata de acabar com o sonho na marra, mas sim de transformá-lo num sonho feliz, que vai servir de trampolim para o despertar. Cada relacionamento que a gente tem pode servir a um de 2 mestres. Se for guiado pelo ego, ele se torna um relacionamento de medo, que só reforça a dor e a separação. Mas, se a gente entrega ele para um propósito maior, ele se transforma no que o texto chama de relacionamento santo, uma fonte de alegria que realinha a gente com a verdade, transformando o nosso pesadelo num sonho feliz. E o mais interessante é que essa transformação toda não exige um esforço gigantesco. O que o texto pede é apenas uma pequena boa vontade. Uma faísca, sabe? Uma disposição para abrir uma frechinha na escuridão e permitir que a percepção mude, que o amor comece a tomar o lugar do medo. Agora, a análise vai mais fundo, abordando o principal símbolo da separação e da limitação no nosso mundo, o corpo. No sistema do ego, o corpo é a peça central da ilusão. Ele vira a prova física de que estamos separados. A mente projeta a própria culpa nele, transformando-o numa prisão, numa barreira que parece limitar nossa comunicação e ser a fonte de todo o nosso sofrimento. Mas aqui está a virada de chave. A nossa identidade real não é o corpo, é a mente.
E o texto afirma que as mentes, na verdade, estão sempre unidas. A ilusão de separação só funciona por causa de um truque. A gente atribui à nossa mente as limitações que a gente enxerga no corpo. Chegamos ao clímax da nossa jornada, a realização final que amarra todas essas ideias. Depois de tudo isso, a questão continua. Qual é a ação? Qual é o passo final para a gente, enfim, despertar? E a resposta é talvez a mais libertadora e radical de todo o texto. Eu não preciso fazer nada. Para e pensa no que isso significa. O despertar não é algo que se conquista com luta, com esforço. Muito pelo contrário, ele acontece quando a gente para de lutar. Não fazer nada não é ser passivo. É encontrar um estado de descanso profundo. É descobrir aquele centro quieto dentro de nós, onde o barulho do mundo e as demandas do corpo finalmente se calam, e a paz, que sempre esteve lá, pode finalmente ser sentida. E assim, essa análise nos deixa com esta reflexão final que resume a jornada inteira. É a escolha entre o esforço constante do ego para sustentar a ilusão e a simples disposição de não fazer nada para, ao fazer isso, receber tudo. Uma escolha que, segundo o texto, está sempre disponível para nós.